A música é uma experiência espiritual. Isso. A melodia, você disse, é a parte espiritual da música. A partir desse ponto de partida, então, a partir disso, considerando que a música é uma experiência espiritual, nós já colocamos por terra todas as teorias de que, essa música, não tem nada a ver. Vocês estão procurando pelo em ovo, né? A partir daí, eu gostaria que você mostrasse para as pessoas aonde você embasa essa afirmação da qual eu assevero totalmente. A música realmente é uma experiência espiritual. Fala um pouquinho para a gente. Primeiro a gente precisa saber onde ela nasceu, né? E quando você vai em Gênesis capítulo 1 e você lê a criação, você não acha ali um momento onde Deus diz haja música e ouve música. Não existe isso. E a razão pela qual não existe isso é porque a música já existia antes da criação. E existe alguns versículos na Bíblia, mas o mais óbvio, claro, que existe está em J38, 7. Quando Deus está explicando, está tendo uma conversa com Jó, que depois de Jó reclamar tudo, chorar as pitangas, Jó tem um encontro com Deus e Deus o chama. E fala, Jó, cinge agora os teus lombos e responda-me se você é capaz. Eu adoro essa fala, né? Porque ela se aplica a todo mundo que se acha conhecedor demais das coisas. E aí Deus começa a discorrer uma das passagens que para mim é muito fantástica, né? Ele começa a discorrer eventos dizendo: onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando eu media a terra com os cordéis. Ou seja, são eventos que aconteceram antes de Gênesis 1:1. E chega no versículo 7, Deus fala onde você estava quando os anjos, não quando os anjos, mas quando as estrelas da alva juntas se alegravam e cantavam na minha presença, né? Alegres se jubilavam em outras traduções. E é interessante, Kátia, pelo seguinte: a palavra música é um substantivo, certo? E se você tira o substantivo música do verbo, que é fazer música, você meio que perde a referência. E você vai notar que toda vez que a palavra de Deus, principalmente quando sai da boca do Criador, se refere à arte de combinações, ele nunca chama aquela arte de música. Ele chama o verbo de produzir música. Ou seja, é o cantar, é o entoar, é o tanger. Por quê? Porque o termo música nasceu dentro do paganismo da Grécia Antiga, cerca de 8 séculos antes de Cristo, quando dentro do paganismo as musas, que são entidades espirituais, elas cantavam para os deuses gregos do Olimpo, e esse ato de cantar das musas se tornou a música. Então, música não existe na Bíblia como um termo. A música, aliás, tem muitas bíblias, muitas traduções que você lê lá a palavra música, mas está incorreto. Deus jamais chamaria a sua arte de uma atitude pagã que ocorreu na Grécia Antiga, entendeu? Então, eu sei que fugi um pouquinho da sua pergunta, mas isso apenas denota que existem dois lados, né? Existe o lado da criação de Deus, J38:7, até mesmo dentro do paganismo, onde mostra que a música é uma experiência espiritual em primeiro lugar, ponto final, isso não se discute, ela nasceu no reino do Espírito. E por que melodia é o ponto principal e é o ponto espiritual? Vou te dar várias razões. Eu sou músico e eu posso te atestar do que eu estou te falando, tá? Música, na verdade, é uma grande matemática. É uma combinação de números, é uma combinação de sons, é uma combinação de notas, que no fundo é uma matemática, que tem um ciclo harmônico, campo harmônico, que a gente fala, que sai de um grau, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, e volta sempre no início, para fazer um ciclo sonoro.
Então, se você aplicar a matemática, sob o ponto de vista matemático, em qualquer local da Terra, você vai ter o mesmo Dó maior em qualquer local. A mesma estrutura harmônica vai ser igual. Da mesma forma, o ritmo. Embora as nações tenham ritmos diferentes, mas elas obedecem o mesmo padrão. Lembra quando você está assistindo uma banda que o baterista começa a falar 1, 2, 3 e pá, e começa a cantar? Por quê? Porque ele está determinando o ritmo, o andamento, ele está determinando a célula rítmica que vai reger aquela música. E isso também é matemática, certo? Quando você vai arranjar uma música e você vai criar sensações dentro da música, você vai usar a matemática da harmonia para criar aquela sensação harmônica. Mas agora, quando você vai criar uma melodia, aí a coisa complica. Porque a melodia, ela é fruto de uma inspiração. E toda inspiração em música, ela nasce no reino do Espírito, onde a música nasceu. Então, o reino do Espírito sopra a melodia no compositor que traz aquela melodia à existência. Vou te dar um exemplo. A música entrou, a melodia entrou na criação através dos pássaros. Cada pássaro tem um canto, tem uma forma de se expressar. Eu gosto muito da expressão que a pastora Sara Shiva usa, que a melodia ela tem um código. E é verdade, existe um código por detrás da melodia. A melodia ela é um envelopamento espiritual que você desenvelopa na sua mente. É tão verdade isso, que se eu pedir para você cantar uma música agora, que você lembre agora, você não vai fazer o ritmo dela, você não vai fazer sequer a harmonia, você vai fazer o quê? Você vai fazer o que está gravado no seu cérebro, que é melodia. E por que de novo, eu embaso isso? Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, é um dos debates mais ferrenhos que eu tenho com alguns desses teólogos evangélicos de plantão, mas ali a Bíblia traz um detalhe muito específico sobre a pessoa de Lúcifer, quem ele era no céu e as roupas que ele trajava, as pedras que tinha no seu corpo, e a Bíblia fala especificamente no original hebraico que ele tinha 2 instrumentos musicais no seu corpo. Um era pífaro e o outro era tambores. Tambor. Né? Exato. Tambor? E tambor gera um ritmo, né? E pífaro é como se fosse um órgão de tubo, né? Que entra vento por um lado e sai ar pelo outro, que na verdade sai nota musical. E todo tubo ele gera uma nota musical só. E melodia é uma sequência de notas. Então, como Satanás andava na presença de Deus, entrava através do corpo dele ar. Ou seja, ele andava, ele produzia música. Ele andava, ele produzia melodia. Ele andava e o céu vinha abaixo. Então, um ser que foi criado especificamente para andar nas pedras afogueadas, que nenhum outro anjo foi dado esse privilégio, ele foi, a unção dele era tão poderosa que permitia isso a ele. Então, quando eu digo que música é uma experiência espiritual, é que ela é soprada no reino do Espírito para quem ouve. A cantora Paula, por exemplo, Paula Fernandes, se não me engano, ela mesma declarou, ela é espírita, e ela falou, os espíritos sopram para mim. Entendeu? Então, pode pesquisar no Google, isso não é frescura da minha parte, não. Então, a música, ela é uma experiência espiritual, e ela abre um portal espiritual, e o ambiente espiritual de onde ela nasceu, desce e se manifesta onde a música é entoada. É assim.